Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Acho que é 15. É 15. Ou 15? Não. 15. É 15? Você já viu? Não, peraí, tô terminando de abrir para confirmar. É, É, 15. né? Ixi, ia ser isso mesmo, 15. Então vamos lá. Trilegal, episódio 15. Tá gravando, tá gravando. Desculpa. Olha aqui, ó. Amadora desse ramo. Trilegal, episódio 15. Tudo bem com vocês, comunidade? A gente está meio afastado aí há algum tempinho, né? Mas todos já sabem, final de semestre a gente enlouquece. Esse nosso projeto, feito muito mais com a nossa boa vontade do que com grandes recursos, né? Acaba sendo prejudicado nesses momentos de grande pressão das nossas profissões acadêmicas, né? Mas que é o que enriquece aqui nosso programa com os nossos amigos, contatos, com ideias, né? Tudo que a gente tem aí para compartilhar. Hoje, nosso episódio 15 da temporada, da segunda temporada, é o penúltimo episódio, porque depois a gente tem um encerramentozinho aí, né, para relembrar o ano, né, o nosso segundo ano de Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Então, nesse episódio, o nosso convidado, nosso último convidado efetivamente da temporada, será apresentado pela querida colega Aline Tomé. Aline. Olá a todos, como estão? Pois é, a falta de prática, né, faz a gente ficar meio amador. Mas, olá a todos. Eu, mais uma vez, né, pensando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando aqui do Laboratório de Relações Internacionais do Uniceub, que é a faculdade que a gente dá aula nesse final de semestre. Então, a gente está parando um pouquinho aqui as correções, lançamento de notas e etc., para gravar esse episódio. E é um episódio, como sempre, com um convidado muito especial e interessante. A gente vai receber hoje, então, aqui o Sérgio Pedro da Silva, que é mestrando em Política, Estado e Institucionalização do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina, da UNILA, portanto, e nosso ex-aluno, um orgulho para a gente ver que ele agora está no mestrado. Então, Sérgio, eu vou te passar para você dar as boas-vindas e a gente segue aqui o nosso roteiro. Então, Sérgio, bem-vindo. Olá, obrigado aí pelo convite. É uma grande satisfação, uma felicidade, né? A gente inicia essa vida acadêmica, né? E continua, né? E é sempre bom retornar, né? E mostrar que todo o conhecimento que a gente aprende na graduação, a gente leva junto, né? Então, muito obrigado, é um prazer muito grande. Já assisti vários episódios com outros colegas também que fizeram graduação aí no Uniceub. Parabéns aí, professor Fred, professora Aline, obrigado. Muito bem. Sérgio, vamos aproveitar então aqui essa sua apresentação para você também, né, mostrar que estamos todos felizes, né, que recebemos aqui um ex-aluno nosso para falar sobre temas com os quais ele está se especializando, né, fazendo novas pesquisas, mas também para mostrar aquela sua campanha, né, de auxílio, porque, afinal de contas, a gente está vendo, né, a crise que nós estamos passando aqui para pesquisadores no Brasil e não está fácil, né? Custa bastante e não é tão tranquilo assim. Então, por favor, Sérgio, fale um pouquinho. Então, a minha ideia de fazer o financiamento coletivo, né, ação colaborativa, né, que eles chamam, né, foi porque eu comecei, por causa da pandemia, o mestrado começou remoto, né? Então, eu fiz o primeiro semestre em casa, em Brasília, né? Então, só tendo a internet ali já facilitava, né? E com essa perspectiva, né, e também pressão do governo federal para que retornasse
as aulas presenciais, eu tive que vir para esse segundo semestre aqui para Foz do Iguaçu. E eu não tenho bolsa, né? Eu não tenho bolsa, né? Apesar de que eles deram, né? Tentaram dar um calote agora no final do ano, né? Não pagando as bolsas dos estudantes, né? Mas eu vim para cá sem bolsa e eu fui botar no papel, né? Todos os custos, né? Porque o mestrado ele exige de você, do estudante, dedicação exclusiva, né? Se você não tiver bolsa, né? E trabalhar, você não produz tão bem a sua pesquisa, né? Então, eu fiz uma campanha, né? Entrei tem vários sites, né? Vários programas que eles te dão assistência, né? Eu fiz pelo Benfeitoria, né? Todo uma proposta lá para fazer o meu mestrado, né? Para conseguir arrecadar o dinheiro para vir para Foz, né? Pagar hospedagem, alimentação, transporte, né? Então, e pensei também em fazer esse financiamento para a pesquisa de campo e também para concluir toda a minha pesquisa, né? Mas terminou que a arrecadação ficou muito mais através do Pix. O Pix é o meu número de telefone, 6189983787000 e o e-mail, né? Mas eu estou usando mais o número mesmo, que facilita, né, para as pessoas. Facilita, o pessoal vai começar a te mandar memes agora, vai ser muito interessante. É isso aí, pessoal. É uma atividade muito custosa, né? Parar para se dedicar, né? A uma atividade intelectual, aprofundamento intelectual, mas ao mesmo tempo, né? É muito importante buscar fontes institucionais, né? De financiamento, né? Essas bolsas, justamente. Eu ia, inclusive, te perguntar, né? Se você por acaso tinha sido afetado, né? Por esse calote aí nessa tentativa, pelo menos de calote no final do governo, né? Que felizmente nos deixa nesse momento. Estamos aqui, né, de Taguatinga, na verdade, eu ia falar de Brasília, mas ontem, né, a gente teve aí muitas incursões golpistas de poucas, né, pessoas ali muito inflamadas e permitidas, né, pela polícia fazer o que fizeram. Então, né, foi muito triste, mas é isso, né? Mas a gente tem que buscar essas atividades, esses financiamentos institucionais, né? Acho que isso é muito importante, até para legitimar, né, um caminho de graduação, de pós-graduação, né, de mestrado, de doutorado. Sim. E é justamente por isso que agora, Sérgio, eu queria que você então falasse um pouquinho sobre a experiência no seu mestrado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que talvez muita gente não conheça e tem um programa tão interessante, né? Então, conta para a gente um pouco. Então, foi coincidência, né? Eu já tinha ouvido falar da UNILA, né? A UNILA, ela é um projeto que ela começou a ser pensada e implantada no primeiro governo do presidente Lula. E ela começa efetivamente a funcionar a partir de 2010. Tem cursos de graduação e também tem 12 cursos de mestrados, né? 12 programas de mestrado e um de doutorado. O meu programa de pesquisa é Integração Contemporânea da América Latina, né? Tem também de Relações Internacionais, História, Literatura Comparada. Então, o projeto da UNILA, ela é bastante interessante, por quê? Porque é nessa perspectiva de integração latino-americana. Então, você tem estudantes da América do Sul, da América Central, da América do Norte, né, e do Caribe. Então, você é uma universidade bilíngue, né? Então, aulas em português e espanhol, né? Tem bastante estudantes vindos do Haiti, aqui em Foz, né? E de vários outros lugares também, né? Mas predomina, a grande maioria, é o pessoal aqui da Tríplice, né? Fronteira, que pega o Paraguai, a Argentina e o Brasil, né? E o restante dos
estudantes aqui da América, né, Latina, né? Eu acho Então, que é é um um projeto projeto. bem interessante, né? No sentido de representar um projeto político mesmo, comum, né, na América Latina. E, de novo, né, desculpe a insistência, houve uma tentativa desse governo de descaracterizar essa identificação com um projeto político de integração. Eles queriam mudar o nome, inclusive, da universidade, não é, Sérgio? Eles queriam acabar com esse projeto de integração, tornando ela uma universidade só brasileira e passando para o governo do Paraná. Então, ela ia deixar de ser federal e ia passar para o estado do Paraná, né? Então, assim, um ataque terrível. Para vocês terem ideia, aqui estava construindo, eu estou aqui no PTI, né, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, né? Onde tem aqui o espaço tanto da Unila e de outras universidades aqui, a Universidade Aberta Brasileira e tal, né? A, a Unila está construindo, tem um prédio aqui, e o Bolsonaro até fez um vídeo durante a campanha, né, dizendo que teve um monte de corrupção, não sei o que e tal, né? Tudo denúncias falsas, né? E está parada a obra lá, que seria o campus da Unila. E é interessante que o golpe contra Dilma, em 2016, ela prejudica todos nós, né? E eles atacaram muito a questão da ciência e da pesquisa no Brasil. Então, a partir de 2016, 2017, eles pararam com a obra do campus, né, da Unila, que ela ia ficar mais independente, ter sua estrutura, né? Então, teve essa questão logo após o golpe, né, de corte das verbas, né? Por quê? Porque a Lava Jato estava ali atacando as empresas nacionais, né? Então, se tinha uma empresa naquele hall, né, naquela lista de empresas ditas envolvidas em corrupção, né? Que, claro, tem corrupção, ninguém vai negar que há corrupção aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil. Então, essas empresas elas foram impedidas de continuar a construção do campus, né? Então, imagina o prejuízo de dinheiro público, está lá a estrutura lá parada, né? E depois, com a eleição de Jair Bolsonaro, o ataque, né, corta de verba e a tentativa de transferir a Unila para o governo do Paraná. Muito bem, né? E acho que é interessante também, Sérgio, você falar para a gente um pouquinho desse espaço, né, da Tríplice Fronteira, da riqueza que é estar num lugar como esse, né? Eu tenho um carinho bem especial por essa região também, morei em Foz do Iguaçu um tempo, quando eu estava fazendo minha pesquisa do mestrado, né? E acho que esse espaço que você mencionou, né, de Itaipu, que é uma das maiores riquezas que a gente tem tecnológicas no E país, naturais. né? Exatamente, a gente costuma, o pessoal de lá costuma dizer, né, que é a união daquilo que tem de natural, que são os rios e os recursos, e do transformar isso em energia, que é a tecnologia, né, o construído pelo homem. Então, é um lugar realmente incrível e que Quase que a nossa Wakanda. se pode ser considerado, de fato, como algo produtivo, seria construir universidades aí, como está sendo feito e Sim. como precisa continuar sendo feito, né, Sérgio? Uhum. É, é, Outros Foz do Iguaçu, ela é uma cidade do interior, né? Ela é interessante porque é uma cidade pequena, né? Vamos para quem, né, conhece as grandes capitais, né? É uma cidade meio de interior, né? O clima de interior. Mas são quantas universidades aí, Sérgio? Olha, tem a Unila, a UNOeste, né? Que é estadual, e tem também várias universidades particulares aqui, né? E isso eu acho que também deveria contar ali a região mesmo, né? Cidade do Leste e Porto Iguaçu, não? Assim, porque né, existe também do lado argentino e Paraguai essa concentração ali de investimento em universidade também. Tem. Assim, do ponto turístico, né, natural, né, as cataratas e tal, o pessoal aqui até fala, né, a cidade que mais recebe turistas, né, no Brasil é Foz do Iguaçu,
né? E aqui também tem essa questão dos estudantes, né, dos universitários. Muitos brasileiros vêm para cá, para Foz, para estudar no Paraguai medicina, né? Assim, a gente anda aqui pelos mercados, pelos lugares, sempre vê o pessoal de jaleco, né, com o nome da universidade e tal, né? Muito mais essa relação aqui Brasil e Paraguai na tríplice fronteira, né? Agora, o interessante é que você tem três realidades diferentes, né? Na Argentina, aqui, Porto Iguaçu, ela tem um clima mais de cidade mais de interior ainda, né? É, o pessoal fala, olha, lá é bom para você ter alimentos e almoçar, comprar produtos alimentícios e tal, né? E é interessante que eu já fui lá, eu fui poucas vezes, mas as vezes que eu fui lá, eu já me dei mal, porque lá, meio-dia, fecha todo o comércio, praticamente tudo fecha meio-dia e volta lá para as 3 horas da tarde, né? No Paraguai, o Paraguai é um clima mais de uma cidade muito mais de comércio, né? O pessoal vai comprar produtos eletrônicos, é uma cidade muito mais agitada, o trânsito mais pesado e tal, né? Mas lá o comércio vai até às 16 horas, né? Então você tem que ir cedo lá para o Paraguai, fazer as compras, né? Comprar os produtos eletrônicos e voltar, porque lá até 16 horas que funciona o comércio lá, né? E aqui em Foz do Iguaçu também tem esse clima um pouco mais de interior, né? Mais calmo, tranquilo. E você convive com muita comunidade árabe, né? Tem bastante árabes, né? Muçulmanos, né? Aqui tem uma comunidade muito grande, né? E essa vivência com argentinos, paraguaios e a UNILA, ela também contribui, né, para esse aspecto de integração latino-americano com vários estudantes do Brasil e de fora. Perfeito, Sérgio. É interessante essa vivência, né, de três cidades, três dinâmicas, três países diferentes, que é essa da Tríplice Fronteira. E aproveitando que você está por aí, facilitou também você ir para Montevidéu recentemente, né, no Congresso Latino-Americano e Caribenho de Ciências Sociais. Conta para a gente também um pouco dessa sua experiência. Então, né, é uma experiência muito boa, né? Na verdade, as primeiras vezes que eu saí do Brasil foi aqui, né? Cruzando as fronteiras, né? Eu nunca tinha feito nenhuma viagem internacional fora do Brasil. Então, minha experiência foi pegar o ônibus e, e atravessar a ponte. E agora eu fiz essa viagem para Montevidéu, que é bastante interessante, porque a gente sempre olha o Brasil ou a Europa, né? E quando eu vi que ia ter esse congresso latino-americano, né, de ciência política da Flaxon, que aconteceu em Montevidéu, agora em novembro, eu apresentei me inscrevi, né, para apresentar o meu projeto. Não quis ser muito ousado, então falei, eu vou apresentar um paper, né, de como é que eu estou pensando no meu projeto e tal, né, porque um dos temas do congresso, que foi o 5º Congresso Latino-Americano e do Caribe de Ciências Sociais, o tema foi Democracia, Justiça e Igualdade, né? Aconteceu de 16 a 18 de novembro lá em Montevidéu, né? Então eu tive essa experiência de conhecer Montevidéu e eu fui mais além, né? Eu falei assim, já que eu vou para Montevidéu, eu vou passear pela Argentina e conhecer também, aproveito, já conheço 2 países aqui do Cone Sul. Então, eu fui daqui de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu e de lá peguei o ônibus até Buenos Aires. E de Buenos Aires atravessei lá o Rio del Plata, o Rio Uruguai. Eu sempre confundo. Aí tem a balsa, atravessei. Eu não fui direto para Montevidéu, eu fui para Colônia de Sacramento e de lá um ônibus para Montevidéu. Então, foi uma experiência muito rica, porque nesse congresso tinham pesquisadores do mundo todo, né? Não só aqui da América Latina. Tivemos uma palestra excelente com Boaventura de Souza, e eu tive a experiência de conhecer 2 capitais, né? Buenos Aires e Montevidéu, né? Foi uma experiência muito boa.
Obrigada. Muito bem, Sérgio. Justamente, né, essas oportunidades de participar de congressos que são tão importantes, né, para a gente que está vivendo esse ambiente acadêmico. E é interessante que você fez um movimento que, para nós que somos pesquisadores, também é muito bom, que envolve abordar os próprios temas que a gente está pesquisando, né? E construindo também papers e apresentando em congressos, né? É uma forma de amadurecer também as nossas ideias quando a gente está fazendo pesquisa. E eu queria saber um pouco mais, Sérgio, sobre o seu projeto, né? O projeto de pesquisa do mestrado que começou na graduação, não é? Como é que foi esse processo dos temas? Como que isso foi se construindo? Então, o Fred até pode falar um pouco, né? Assim, quando eu pensei em fazer o meu TCC, né? Eu pensei assim, vou falar alguma coisa sobre aqui a América Latina e tal, mas não estava indo, né? Aí depois eu falei, rolou aqui a questão do golpe, eu falei, não, vou falar do golpe porque tem dedo externo, tem, tem a questão geopolítica aí, então eu vou trabalhar, né, nessa perspectiva das relações internacionais, né? Então, esse meu projeto do mestrado, ele é uma continuidade dessa pesquisa que eu iniciei lá na graduação, né? Que o tema do meu TCC foi a influência estadunidense na democracia brasileira e o golpe de 2016, né? Então, ali eu já iniciei a fazer a minha pesquisa sobre essa relação, né? Poder hegemônico estadunidense, toda essa influência deles e tal, né? Tentar identificar até onde isso influenciou a democracia no Brasil, né? A partir de 2016, né? Claro que isso vai se desenvolvendo bastante e eu pensei, ainda dá para pesquisar ainda mais sobre essa questão da democracia na América Latina, né, e como esses poderes externos influenciam, né? E eu lembro que eu até mandei uma mensagem para o professor Fred, falei, estou pensando nesse tema aqui e tal, né? Você vai pensando um monte de coisa, né? Mas deu certo. Inicialmente eu pensei em pesquisar a situação no Paraguai, né? Porque o Fernando Lugo, né, foi... Lá eles têm outro nome, não é impeachment, né? Acho que é juízo político, tem outro nome lá para tirar o presidente, né? Um voto de desconfiança e tira o presidente do cargo, né? E depois veio o caso da Bolívia, que foi muito mais violento, né? Toda aquela situação, eu acompanhando ali em 2019, logo depois que eu defendi o TCC. Aí eu falei, então vou falar dos três. Mas, para você pesquisar, principalmente mestrado, que é 2 anos, né? 2 anos de pesquisa, você pesquisar 3 realidades, né? Para quem não tem muito conhecimento, e também depois desses processos de participar de banca de seleção para o mestrado, eu percebi que não daria para ser tão amplo. Então, eu decidi pesquisar o caso do Brasil, né? O caso do impeachment, né? Do golpe de 2016 na presidenta Dilma e o golpe de 2019 com a retirada, né, violenta ali do Evo Morales, né? Então, eu trabalho no meu projeto com essa perspectiva da democracia e dos golpes aqui na América Latina, querendo compreender aí onde a hegemonia, né, ou a estratégia geopolítica estadunidense influencia, né, nessa questão regional, local. Então, Sérgio, você chegou a pensar, a considerar nessa reflexão aí que agora vira pesquisa de mestrado, ou talvez isso até vire já sua continuação para o doutorado, que é a participação política que os Estados Unidos estão tendo ainda, né, porque está acontecendo agora, nesses processos políticos, né, meio que, desse ponto de vista, reviravoltas partidárias, né, ideológicas, né, nesse contexto latino-americano.
Então, quer dizer, no final das contas, o Evo Morales, né, o grupo dele retorna ao poder, né, na Bolívia. Lá eu não tenho realmente nenhuma informação, mas aqui no Brasil é muito claro que, né, nessa eleição agora entre o Lula e o Bolsonaro, os Estados Unidos mostrou certa preferência pelo Lula durante o processo eleitoral e, na medida em que o processo eleitoral, né, o dia das eleições se aproximava, ia dando indicações de que reconheceria, né, uma eventual vitória do Lula, ou se fosse do Bolsonaro, que fosse também, mas reconheceria o resultado, né, quase que imediatamente, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Agora a gente tem aí já, né, os contatos se adensando entre o governo provisório e de transição, né? Provisório, governo de transição e o governo dos Estados Unidos já marcaram visita para o Lula logo no início do mandato, né, provavelmente em janeiro. Então, é muito significativo que a movimentação dos Estados Unidos nesse momento agora seja, do nosso ponto de vista ideológico, partidário, antagônica àquilo que foi, né, 2016. Ou seja, como é que se considera isso e também em termos mais históricos, se você tem alguma, né, reflexão, em que outro momento da história os Estados Unidos esteve tão presente, né, com o interesse de proteção da nossa democracia? Então, uma referência que eu trabalho bastante nas minhas pesquisas é com o Muniz Bandeira, né? Ele tem parece que é uma trilogia, né? Que ele traz bastante informações, bastante pesquisas sobre essa relação Estados Unidos-Brasil, Estados Unidos-América Latina, né? Então, historicamente, há uma influência muito grande, né? Por interesses econômicos, né? Então, a nossa região é muito rica em recursos, né? E isso é evidente. Há várias outras pesquisas, tem bastante pessoas, né, pesquisadores pesquisando sobre essa relação, né, geopolítica, e todo esse hegemonismo dos Estados Unidos, ou até, né, do ponto de vista do imperialismo estadunidense, né, aqui na região, né? Não só aqui, no mundo todo. Agora, é interessante, professor Fred, é que há uma rede conservadora a partir dos Estados Unidos, né, que aí caminha ali pela Europa e vem aqui para a América Latina, né? O caso da Ucrânia é muito bem, né? Dá para a gente perceber bem o quanto tem essa rede influenciado, né? Essa onda neoconservadora no mundo, né? Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, né? E a vitória, a eleição do Donald Trump, ele abriu, né, bastante a nossa visão de quanto essa rede está articulada. Tanto que o filho, né, do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, né, ele é o principal articulador aqui, né, da região, dessa rede neoconservadora, que tem ali um grupo ligado ao Donald Trump. Eu falei alguma besteira, né? Não, é que eu estou vendo, eu estou comentando aqui com a Aline que você falou, Eduardo Bananinha. Ah! Então, o caso... Então, tem essa influência. Antes do golpe, né, logo depois do processo aqui com a Dilma, essa rede com Olavo Bilac, não, coitado do Olavo Bilac, Olavo de Carvalho, né, e essa turma da direita, eles fizeram eventos, vários eventos. Teve eventos com parlamentares bolivianos, lideranças bolivianas, na Câmara dos Deputados, bancado lá pelo esse grupo aí, né, que logo depois participaram desse processo golpista lá na Bolívia, né? Então, já tem denúncias também de influência do governo Macri, né, da Argentina, do governo do Equador e outros países aí. Do Brasil, o Jair Bolsonaro já soltou algumas coisas assim, mas a ex-presidenta, né, Janine Áñez,
ela nega que teve contato com ele, mas há suspeitas de que o governo brasileiro articulou, colaborou no processo golpista de 2019, né? Então, há uma rede internacional de extrema-direita atuando fortemente, né? A gente sempre tem que ter cuidado, né? A gente sempre, não é questão de teoria da conspiração, mas tem estudos que estão mostrando essa nova onda, né, neoconservadora, que está ligada à guerra híbrida, né, que é um tema que está sendo bastante debatido sobre guerra híbrida, né, e o neogolpismo, que são essas novas formas, né? Ou é através do judiciário, pelo lawfare, né? Ou por processos que vão por vias legais, né? Como foi o caso da presidenta Dilma aí no Paraguai, que é abrir o processo, né, nas suas instâncias, né? É o Congresso, é o Parlamento que está julgando e o governo cometeu algo errado e estamos tirando o governo porque ela não tem maioria mais no parlamento, e os parlamentares têm um argumento, né, como foi o caso das pedaladas fiscais, né, e tira o presidente roubando o direito, né, dos eleitores, porque em 2014 a Dilma foi eleita pela maioria do povo, né? Quem poderia tirar a Dilma era o povo em 2018, ou ela não ia poder concorrer, né? Ou escolher outro candidato em 2018, né? Não da esquerda, não do campo progressista, ou da direita, né? Então, teve esse caso, e o caso lá do Evo Morales foi que houve fraude na eleição e teve o golpe. O argumento na Bolívia foi fraude eleitoral, né? E teve aquele processo violento, mortes, Eu acho né? que, do ponto de vista, assim, o que é interessante aí, talvez, aprofundar na pesquisa, né, é como o posicionamento dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e em relação ao andamento das nossas democracias aqui no Brasil se contrapõem, se confundem, né, estão associados, porque certamente esse movimento do Biden com o Lula agora não pode ser explicado por essa articulação de extrema-direita. Na verdade, é um movimento contra ela, esse do Biden. Mas, ao mesmo tempo, o movimento do Biden em relação à Ucrânia pode trazer mensagens diferentes, inclusive, né, mais próximas dessa articulação. Mas, no nosso caso, não parece, né? O que traz aí potenciais lições interessantes, né, de que talvez a gente esteja entrando, talvez seja muito otimismo meu, mas talvez a gente esteja entrando numa era onde uma força política dentro dos Estados Unidos, de um grupo de interesse, enfim, né, eleitoral, tal, passe a entender o quanto é importante ter um núcleo de democracias, né, consolidadas, se protegendo, para que eles tenham democracia no próprio país. Eu acho que, né, talvez tenha chegado um momento, né, na história de que eles têm que se rearticular diante da emergência da China, que é justamente um desafio institucional, né, de como se organizar socialmente para, né, gerar desenvolvimento, enfim, né, todos os interesses sociais, né? Sim, eu acho que tem um rol muito rico de entradas, né, para essa reflexão que, certamente, nos estudos de política, de ciências sociais e de relações internacionais como um todo, é o que mais nos interessa, porque é a tendência, como você bem colocou, né, Sérgio, global e que está atingindo a América Latina. Então, os próximos rumos, os próximos passos, que coalizões são essas que estão se formando, né, contraposições, eu acho que é um caminho mesmo de análise de pesquisa que a gente tem para fazer e que você está aí, né, Sérgio, fazendo parte desse momento como pesquisador e vai trazer a sua contribuição, porque, de fato, eu acho que você escolheu muito bem esse caso da Bolívia, porque ele é muito interessante. Imagina, né, negar que tem uma articulação com essa grande rede, né, que está se formando, que na verdade que se formou e que está atuando no mundo, ela é associada a uma extrema-direita, mas o golpe na Bolívia ele teve toda uma característica nacionalista, religiosa, que é muito própria, né, desse tipo
de posicionamento e de atuação. Então, acho que você tem por aí um campo muito rico, de uma contribuição muito interessante para trazer. Mas, Sérgio, para a gente partir já para a nossa finalização aqui do nosso episódio, né? Todo mundo curioso, tomara que para frente a gente tenha oportunidades de conversar sobre as conclusões que você vai chegar com esse seu trabalho, né? Mas trazendo um pouco para essa finalização, conversando um pouco sobre a sua experiência aí em Foz do Iguaçu, próximo a Tríplice Fronteira e ao Paraguai, né? A gente vai usar para falar sobre isso a nossa gastronomia de hoje, né? E, bom, quando eu tive aí em Foz do Iguaçu, eu lembro que ficou bem marcado para mim, né? Aqueles uns biscoitos que vendiam ali na ponte, as tipas. Você chegou a conhecer, Sérgio? Sim, sim, é bastante comum aqui. É uma delícia, né? Tomar com um cafezinho é muito bom. O pessoal toma com mate também. Pois é. Não, então, vamos chamar o nosso vídeo, que a Larissa, como sempre, com muita dedicação e carinho, fez para a gente, né? A respeito das tipas. Que biscoitinho é esse que fica tão bom com café, né? Vamos lá. A tipa é uma iguaria tradicional da culinária paraguaia. Tem suas origens nas missões jesuíta e franciscana da governação do Paraguai. Bem semelhante ao nosso tradicional pão de queijo mineiro, a receita é à base de polvilho e queijo. A diferença está na quantidade de queijo inserida na receita e o formato, já que a tipa lembra uma ferradura. De acordo com registros históricos, na época da colônia no Paraguai, haviam várias referências de bolos e pães preparados com mandioca ou milho. No tempo das missões jesuítas, a alimentação guarani foi completamente com alimentos novos. Então, devido à introdução dos gados nessa região, passou-se a usar mais carne, leite, ovos e derivados nas receitas. Foi aí que a receita foi inventada. O estado em que é mais facilmente encontrado é o Mato Grosso do Sul, por uma questão histórica. Na época da Guerra do Paraguai, muitos paraguaios vieram atrás de abrigo e segurança para o Brasil, e o local escolhido foi no estado que compõe o centro-oeste do país. Junto com eles, trouxeram na bagagem sua cultura. Muito boa essas chipas, hein? Eu, na verdade, só vendo o vídeo aqui, porque eu nunca experimentei lá em Foz do Iguaçu ou algum país aqui latino-americano, onde, né, a comida é tradicional, mas na padaria ali perto de casa tem um igualzinho. Se for aquilo, eu gosto demais. No café da manhã, você toma um biscoitinho, parece um pão de queijo frito, né? Alguma coisa assim. É bem parecido. Outro dia, a gente estava na aula, né? E a professora Victoria, ela é argentina. Aí ela chegou lá com um pacote lá. Olha, trouxe do norte do Paraguai. Aí distribuiu lá e todo mundo atacou a tipa na aula. Uma delícia. Quem não gosta, né, de um biscoitinho como esse? Pra gente aqui no Brasil, nós somos fãs, ainda mais o que pode acompanhar café, até sem acompanhamento, né? Café, a gente aqui é fã. Essa é a regra. Pois é. Mas, Sérgio, então, para a gente ir se despedindo, queria destacar de novo, né, a necessidade ou a possibilidade de quem puder colaborar, né, com seus estudos. Afinal de contas, a pesquisa precisa de incentivo, né? Assim, né? Para quem não tem bolsa, para quem não tem como bancar, né, a sua vida acadêmica, é muito difícil. Então, geralmente a gente busca a colaboração dos amigos, né, colegas, né? Então, quem puder, né, dar uma contribuição, eu vou aí passar o Pix, né, o Pix para o pessoal poder contribuir. Eu agradeço, já estou terminando aqui também em Foz, em breve estarei retornando para Brasília, né? E aí tocar a vida e quem sabe, né? Engatar aí o doutorado, mas aí com bolsa, né? Com a bolsa. A gente sabe que a partir de janeiro teremos um novo governo, né? O presidente Lula, ele com certeza terá uma política de investimento na educação, né? Tentar resgatar tudo que, a partir de 2016, foi destruído no Brasil na questão da ciência e tecnologia,
E eu espero que eu sendo selecionado para um doutorado, tenha uma perspectiva de ter uma bolsa e possa produzir aí academicamente, contribuir para a sociedade. Eu agradeço a oportunidade e é um prazer rever aí meus antigos professores, né? Aprendi muito e geralmente quando a gente está pesquisando, a gente sempre lembra assim, a professora Aline, na aula de sociologia, falou sobre isso. Oi? Me falou isso naquela aula, tá? Vai lembrando os momentos que Vai pareciam lembrando, a professora pouco Aline falou relevantes, sobre mas isso. O professor Fred lembrou, sempre falava sobre tal tema, né, da questão do poder, né? Estudamos, quem faz relações internacionais estuda o poder mundial, né? E sempre essa vida com o mundo em guerra, né? Como é que as sociedades vão evoluindo e tal. Então é sempre bom, uma satisfação e se me convidarem eu venho de novo. E aos poucos eu estou aprendendo também a ser entrevistado, né? Às vezes a gente fica meio nervoso e tal. Muito obrigado. foi ótimo, foi Imagina, ótimo, foi Sérgio. super bem, Sérgio. A gente que te agradece mesmo. Viu? E lembrando do Pix, né, do Sérgio passar o Pix, que vai aparecer aí na tela, na descrição do vídeo, né? A gente tem que fazer o nosso protocolo também, né, Aline? Que a gente sempre esquece. É. Né? Protocolo de YouTube, Sérgio. Sim, exatamente. O tempo passa, o tempo voa, né? E a gente continua esquecendo. Gente, por favor, nós também precisamos de apoio. Nem precisa ser financeiro no nosso caso, agora do Sérgio apoia financeiramente, porque fazer pesquisa é muito difícil e custa, né? Mas a gente precisa só que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, compartilha se você acha que esse conteúdo pode contribuir com alguém que você conhece, né? Ativa o sininho de notificação também dos nossos novos vídeos, né? Então, por favor, a gente agradece muito, tá? Tem muita gente colaborando esses dias em redes sociais, em vários perfis que falavam de canais de relações internacionais. Teve um que não colocaram o nosso, a Larissa foi lá e colocou, não, tem um Trilegal Podcast também. Obrigada, Larissa, e obrigada a todos também. A gente ganhou seguidores depois que teve essa divulgação, então é importante para a gente também, por favor, tá bem? Isso. E chega agora aqui na Tríplice Fronteira, né? Agora também vai ser divulgado aqui entre os latinos aqui da UNILA. Vai ser ótimo. Vai ser Isso ótimo. aí, gente. E não se preocupem, quem está preocupado com a derrota, daqui a 4 anos tem mais Copa do Mundo, talvez o Neymar não jogue mais, mas tem mais Copa do Mundo, fica tranquilo, gente. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Nada de sair por aí queimando, nada, não. Né? Daqui a 4 anos tem mais Copa do Mundo. É justo, né? Vamos lá. Seguir o fluxo da democracia, de preferência, não é isso? Gente, então, muito obrigada pela participação, obrigada, Sérgio, pela presença, e a gente se encontra, então, no nosso último episódio da 2ª temporada. Nosso derradeiro episódio. Sim, logo, logo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Valeu, Sérgio. Até mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bons estudos.